Galera, agora a gente vai fazer aqui a marcação interna, porque essa marcação aqui foi só pra gente visualizar como vai ficar os alto-falantes. Mas o corte a gente vai fazer interno. Então o que eu fiz aqui? Eu peguei uma madeirinha, tá? Botei um preguinho aqui. E eu vou colocar esse preguinho no centro. E vou fazer uma marcação aqui com a caneta, onde ela vai, o limite, né, do corte. E depois eu vou cortar ali na máquina e vou voltar aqui. Mas antes a gente tem que achar o centro. Aqui eu já fiz, achei o centro. O que a gente vai fazer? Simplesmente, a gente já tem uma linha aqui que corta o alto-falante no meio, que é ligada, né, nesses dois pontos aqui. O que a gente vai ter que fazer é só ligar outro ponto. Então, por exemplo, pegar esse ponto aqui com esse ponto aqui. A gente ligou aqui, ó. A gente já acha o meio do alto-falante. Nessa interseção aqui é o meio do alto-falante. Se quiser ligar esse outro aqui também, eu posso. Tá vendo? Exatamente no meio. O meio é exatamente aqui. Então a gente vai martelar aqui, ó. Tá vendo? Esse preguinho vai entrar exatamente aqui no meio, ó. Entrar aqui no meio. E aí a gente vai pregar ele aqui. Beleza? É tipo um reloginho. E é agora que ele vai fazer. Nós vamos marcar aonde vai ser, ó, o corte. Se o parafuso pega aqui, a gente tem que descer só um pouquinho, mais ou menos aqui, ó. Bota aí uns 4 milímetros. Vamos ver o que tem aqui de distância. Praticamente 5 milímetros que eu botei aqui. Volta só um pouquinho e marca aqui na peça, tá vendo? Marca aqui nessa madeirinha. Vou marcar na madeirinha aqui onde é. E aí a gente vai tirar a madeirinha. Vamos cortar a peça. Então eu já cortei a madeirinha. Então vou voltar aqui com ela aqui pra dentro. Você vê que agora ela passa certinho aqui, ó. E aí tudo que a gente tem que fazer, ó, colocar a caneta aqui, ó, e vir traçando, ó. Vim traçando. Vim traçando junto com a caneta. Opa. Pronto. Nós temos a área de corte interno. Como os alto-falantes são todos iguais, eu vou usar essa mesma madeirinha dos outros alto-falantes. Beleza, é isso aqui, ó. Então nós temos a marcação do meio e a marcação do meio de cada alto-falante. E nós fizemos essa marcação aqui interna, que é para onde vai ser o corte. Vamos cortar e vamos ver como fica. Bom, agora com as peças todas cortadas, eu vou fazer um pré-lixamento, que é para tirar essas farpinhas, né? Que pode atrapalhar na hora de você fazer a colagem. Só o grosso, pegando aqui uma lixa de grão 80.
Vamos lá, pessoal, já comecei a fazer a montagem aqui, né? Aqui eu botei o fundo e a lateral, passei a cola, fixei com 2 preguinhos, né? Inicialmente, e depois vim parafusando. Esses preguinhos é para posicionar certinho, né? Para ela não correr quando eu for parafusar. E para não precisar ficar segurando enquanto estou parafusando. Então aqui, ó, a parte de cima, eu coloquei 3 preguinhos já. Vou passar a cola, né? Vou passar a cola aqui em cima. Eu venho passando a cola aqui. Essa cola aqui ela é muito boa. Tô fazendo nessa posição aqui para ficar legal para vocês verem aí, né? Beleza, passei a cola. Dá uma espalhadinha aqui de leve. É bom que seja uma quantidade bem generosa, pessoal, para que a peça tenha total contato uma com a outra. Ó, tá vendo porque que eu fiz o lixamento? Cadê essas farpinhas aqui que fica aqui, ó. Beleza. E aí agora eu vou colocar aqui em cima. Vou alinhar, tá vendo? Ó, tá bem para fora aqui. Vou fazer um alinhamento aqui bem na pontinha. E depois que eu alinhar aqui a traseira, eu fixo aqui. Fixo. Eu venho aqui, alinho certinho. E fixo. Com ela fixa, eu já consigo vir com um parafuso e vir parafusando sem medo de que ela vá correr. Então eu coloco o parafuso aqui. Essa madeira aqui ela é bem macia, então não tem necessidade de eu fazer um pré-furo, né? Um compensado. Não tem que fazer um pré-furo. Eu só tenho que atentar de não colocar muito na ponta, para ela não abrir. Mas aqui, ó, eu deixo sempre um pouquinho para dentro, para não ficar ressalto. Coloco aqui no meio. E aí o próprio parafuso vai chamando a madeira. Vê que tá bem encostadinho. Aí você vê que conforme o parafuso vai entrando e ele vai apertando a madeira, ele expulsa um pouquinho da cola. Quer dizer, sinal de que tá bem encostadinho na madeira. Agora, pessoal, eu vou fixar a parte da frente. Por quê? Porque se eu fechar aqui as 2 laterais e depois colocar a frente, eu vou ter que colocar a cola em toda a parte da frente e empurrar. E aí a cola vai, além da cola sair, vai cagar tudo aqui. Então o que eu vou fazer? Agora que eu fiz esse L aqui, eu vou colocar a parte da frente, parafusar nas 2 laterais, porque eu boto cola só nas 2 laterais, e depois eu venho e tampo com a parte das laterais aqui. Então eu vou vir com a parte da frente. Vou colar. Só que aqui tem uma diferença. Então vamos fazer primeiro aqui a marcação do recuo dela, né? De quanto que ela vai recuar. Então eu vou usar de gabarito esse pedaço de alumínio aqui, ó. Usar esse pedaço de alumínio de gabarito. E vou fazer com que ele fique com essa distânciazinha aqui, ó. Então vai ter esse recuo aqui. É o suficiente para depois entrar uma grade ou entrar um acabamento em tecido. Tem aquele tecido ortofônico, que é específico para caixa de som. Ou pode ser uma grade ou pode ser até um tecido comum mesmo.
Então, pessoal, a caixa já está toda montada, tá? A cola ainda está secando. Então, o que falta fazer aqui agora, na parte da montagem, é um reforço estrutural, né? Eu vou colocar uma madeira atravessada, unindo a parte da frente com a parte de trás. Como é uma caixa de grave, então ela tende a tremer muito. Então a gente faz uma estrutura, vou colocar um pedaço aqui em cima e um pedaço aqui embaixo para dar um travamento nessa caixa. Bom, pessoal, agora aqui nós estamos com a caixa, deixamos de um dia para o outro, né? A cola já secou legal. Nós vamos fazer um processo de lixamento com as merilhadeiras com uma lixa 120, que é para deixar essas quinazinhas aqui, ó, alinhadas, né? Por conta da madeira às vezes ser um pouquinho irregular, ela não fica perfeitamente alinhada, entendeu? Então às vezes sai um pouquinho, ou até mesmo por causa da angulação aqui, um pouquinho fica mais para fora. Então o que a gente vai fazer? Vamos passar para alinhar, tirar todas essas imperfeições, fiapinhos e deixar ela pronta para um lixamento mais fino, talvez com uma lixa. E depois nós vamos fazer os buraquinhos aqui do pegador, né, alça de transporte, e vamos colocar uma tirinha de madeira aqui de fora a fora como uma moldura para a gente poder prender uma grade depois, futuramente, uma grade, ou talvez colocar alguma coisa com tecido. Aí vai ficar à disposição do dono da caixa, né? O que ele vai fazer? Se vai colocar uma grade ou vai colocar um tecido. Mas vamos começar esse lixamento aí. Então a gente vai lixando, a gente vê que fica totalmente lisinho, tá vendo? Aí depois desses buraquinhos a gente entra com o processo de massa. A gente vai fazendo isso em toda a quina. Em todas as quinas, em toda a parte. Aqui, por exemplo, você pode ver, ó. Pode ver que ela não está retinha. Tem que ver isso ali. Tá vendo? A gente vai fazer todo esse processo aqui para deixar bem retinho, para que a gente não tenha aquela sensação de emenda, né, da madeira. A gente vai fazer isso por toda a caixa e vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Lembrando que a gente está fazendo aqui, né, só o acabamento aqui das laterais, depois a gente vai entrar com massa. Mas aqui a gente vai passar depois só uma lixazinha, só para tirar essas farpinhas. Porque a ideia não é ficar totalmente lisinho, porque o acabamento dela vai ser feito com batida de pedra. Então a batida de pedra ela tem uma texturinha. Então a gente só tem que tirar o grosso aqui para poder fazer o acabamento.
aqui é só para tirar essas farpas que às vezes sobe, tá vendo? Às vezes elas estão soltas e sobe. Deixar a massa bem presa. A gente tem que tirar essas farpinhas que sobem. Tá vendo aqui, ó? Porque são elas que vão depois soltar junto com a massa. O que vai fazendo aqui? Processo de terapia. E você vai lixando, vai soltando muita farpinha, que as farpinhas estão soltas, né? Esse processo de lixamento a gente vai fazer ao longo de todo o trabalho, porque a gente vai passar a massa, vai lixar, depois vai passar batida de pedra, vai dar uma lixada para a textura ficar lisa, né? Ela vai ter a textura, mas as pontas ali vai estar lisa. Ou seja, vai ficar parecido como se fosse um couro. A textura ela fica parecida como se fosse aquele couro, né? Aquele curvinho que o pessoal costuma encapar. A grande vantagem de você fazer um acabamento com batida de pedra é depois você fazer uma manutenção, né? Vamos supor que você deu uma batida, danificou aqui, você vem ali com uma massinha ou com uma tinta e você consegue consertar. Diferente do corinho, né? Ou do curvinho, que você rasgou ali ou danificou, você tem que trocar ou tem que tirar, descolar. Ou se você fizer uma emenda ali, fica muito aparente. Então, legal é você fazer esse processo. E esse processo, acredito que de acabamento é muito mais simples, né? E muito mais barato. Não sei se vocês conseguem ver na câmera, tá vendo? Tem essas farpinhas aqui, ó, pulando. Então aqui, ó. Eu vou retirando o máximo que eu puder. Para o acabamento ficar mais bonito, né? Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou adiantar esse lixamento aqui e volto para vocês verem.